Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui o Sextou Santista com mais uma contratação. O Santos anunciou oficialmente a contratação de Gabriel Carabajal, o meio-campista que estava no Argentinos Juniors. E vamos falar então um pouco sobre esta contratação que esperamos seja um reforço. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal, falta só 2 para nós chegarmos nos 800. Se inscreve aí, dá essa força, deixa um like, compartilhe também. E muito obrigado a todos que acompanham os nossos vídeos, que apoiam, que comentam. Comente também aqui o que você espera de Gabriel Carabajal. E vamos falar então deste novo contratado aí do Santos. Um jogador que rodou bastante. Tô aqui com o Transfer Market dele aberto, deixa eu só falar um pouco mais sobre ele. Então ele tem 30 anos. Vai fazer 31 em 9 de dezembro. E ele joga de meio ofensivo. O Santos fez a contratação com um contrato até 2026. Então, 4 anos de contrato. Muita gente já está comentando como, para um jogador de 30 anos, é um contrato meio comprido. De fato é. Não sei exatamente como que foi a análise do scout. O próprio Rueda comentou que foi um atleta mapeado pelo departamento de scout, né, aquele departamento de análise, de prospectagem. Então, é um jogador de 30 anos para ter o contrato por 4 anos. Olhando aqui o histórico dele de transferências, ele é um jogador que tende a agradar muito os times que ele é emprestado, mas não fica muito tempo sem ser emprestado desse mesmo time. Então, ele subiu pro Talleres principal, ele é da base do Talleres de Córdoba, ele é de Córdoba, em 2014, e aí em 2015 ele já foi emprestado pro San Martín, voltou no final do ano, depois ele foi emprestado no começo de 2016 pro Godoy Cruz. Aí o empréstimo terminou no meio do ano porque o Godoy Cruz comprou ele do Talleres, no meio de 2016 mesmo, e aí no meio de 2017 ele foi emprestado do Godoy Cruz pro San Martín, voltou, ficou lá um ano quase, que dá uma temporada do argentino, né? Ele foi no dia 17 de julho e voltou no dia 30 de junho. É mais ou menos a temporada do argentino que começa no meio do ano, acho que a apertura é no meio do ano, a clausura no começo. Eu não sei direito como é que funciona, se agora são 2 copas diferentes, não sei direito. Mas de qualquer forma, ficou mais ou menos um ano no San Martín, voltou pro Godoy Cruz. E aí foi emprestado pro Patronato na metade de 2018. Então logo em seguida ele foi emprestado. E retornou. Ele ficou mais ou menos no mesmo período no Patronato e retornou no final do ano. Então ele acaba não... Ele fica o empréstimo inteiro, mas não é contratado. O Godoy Cruz contratou ele junto ao Talleres. E aí depois ele foi emprestado pro Santa Fé. Ficou aí um pouco mais de tempo, ele foi no dia 4 de julho de 2019, voltou no dia 17 de fevereiro de 2021, então ficou aí um ano e meio, voltou para Argentinos Júnior. Ele foi comprado pelo Santa Fé, pela União Santa Fé, e aí foi emprestado para Argentinos Júnior depois de um ano e meio. E aí o Argentinos Júnior, quando terminou o empréstimo, no final do ano de 2021, comprou ele e agora vende para o Santos. Então, muitas transferências aí do Carabajal. Então, Talleres foi emprestado pro Godoy Cruz, depois foi comprado, aí foi emprestado pro San Martín, pro Patronato, depois foi comprado pela União Santa Fé, e aí foi vendido pro Argentinos Júniors. Muitas transferências do Carabajal. E eu fui ver, né, o vídeo que ficou mais famoso dele aí, que é do Future, né, de pé, Future. E a análise do analista, deixa eu só pegar aqui que é o nome dele, só para dar o crédito certinho. Aqui é a análise do Gabriel Correia, do Future. Inclusive confiram lá, é até interessante. Ele fala como o Carabajal é esse meia com visão de jogo, ele destaca isso. Ele mostra inclusive um lance em que o Carabajal tá no meio de campo, ele olha para trás, olha para frente para ver como está a situação. Quando a bola vai para ele, ele já dá uma olhada de novo. Então é um jogador que busca essa visão de jogo. E muito chute. Ele tenta muito chute de média, longa distância e cobrança de falta também. Então é interessante
Tem nos lances que a Santos TV colocou lá no Facebook e mesmo nos vídeos de lance deles, tem dois gols que são muito bonitos de chutes de fora da área, um pouco mais colocado, um outro mais forte, e cobranças de falta também, em que ele consegue marcar o gol ou bater bem, né? Bater na trave, enfim. Então, ele chega para ser esse jogador do meio de campo que o Santos realmente sente muita falta. Tem um outro vídeo que eu vi, deixa eu até ver o canal, no NDS Futebol, que mostra alguns lances muito bons deles de passe de inversão, passe dentro da área. E são lances que eu fiquei pensando que se ele conseguir repetir isso, é claro que a gente sempre destaca, é muito diferente o futebol argentino do futebol brasileiro em aspectos, né, como nível de disputa, qualidade técnica. Os argentinos têm muito aquela coisa do futebol da força, da garra, e só que tecnicamente não conseguem manter os melhores jogadores. Então não sei se ele vai conseguir repetir esses lances jogando no Santos contra times que são mais preocupados com a marcação, às vezes mais organizados taticamente, não sei bem como. Mas torcemos para que ele consiga fazer esse tipo de jogada, porque aí ele vai conseguir passar a bola para um Soteldo, para um Ângelo, para um Lucas Barbosa, para chegar no Marcos Leonardo e talvez esses lances, porque tem muitos lances nesse vídeo do NDS Futebol que não viram gol porque eles erram a finalização ou erram o último passe, mas os lances são bons, são bem construídos. Vamos ver se ele vai conseguir repeti-los aqui, esperamos que sim, e esperamos que ele venha a ser um reforço para que o Santos consiga aí melhorar o desempenho no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Santos está em nono, mas com uma pontuação um pouco mais perto dos times de cima do que de baixo. Então eles chegam em um Santos que não está desesperado. A gente lembra como é que foi o ano passado, com o Diego Tardelli chegando, e aí ele demorava para entrar, e quando ele entrou, o Santos estava numa situação bastante desconfortável, para não dizer desesperadora. Então era um tipo de pressão, um contexto bastante diferente. Neste caso, as nossas contratações, Luan, Natan, Soteldo, o próprio Carabarral, chegam em um Santos um pouco mais confortável, um pouco menos pressionado, com o começo de trabalho do Lisca e um começo de trabalho bom do Lisca, assim. Só teve 3 jogos, mas segue invicto, com o time um pouco mais compactado e que se teve uma comunicação boa entre Lisca e o setor de inteligência, de scouting, vão ser jogadores que devem vir para acrescentar. O Soteldo é um caso à parte, ele não precisaria exatamente de um scouting. Pelo que ele mostrou no Santos, ele teria vindo, assim, surgindo a oportunidade, acho que ele teria vindo sem muitas críticas. O Carabarral e o Natan seguem mais dúvidas, e o Luan precisando se provar. Então, interessante a chegada do Carabarral, para uma posição que o Santos precisava, então o Santos consegue pelo menos trazer um lateral direito e um meia nessa janela, além do Luan, que eu não sei exatamente que posição que ele vai assumir, e do Soteldo, que é um ponta esquerda. Se eu tivesse que falar agora de outras necessidades, seria mais a lateral esquerda, apesar do Felipe Jonathan estar vindo bem nesses últimos jogos. Relativamente bem, ele não comprometeu atrás e tem acertado bem no ataque. Pelo menos o jogo contra o Coritiba, que nós vimos ele bastante de perto, deu uma animada, assim. Então é um Santos que pode almejar chegar mais longe. Esperamos que todo esse otimismo, que toda essa expectativa se traduza dentro de campo, com o Santos tendo melhor desempenho. Lembrando que a chegada do Carabarral e do Soteldo novamente colocam o Santos naquela situação de ter 6 estrangeiros, que era o que tínhamos antes quando estavam o Velasquez e o Ricardo Goulart, o nosso amigo chinês. Então, novamente, o Santos vai ter essa situação de ter que deixar um jogador de fora dos relacionados. Tava até conversando com meu pai que me primeiro deu essa lembrança. Eu acredito que vai ser o Johan Julio. Por quê? Porque ele joga na posição onde vieram Soteldo e Luan e Carabarral, que era ou ele estava na ponta esquerda ou ele fazia essa meia ofensiva, que são exatamente as posições onde chegaram jogadores. E como ele já não vinha entrando
com o Lisca, o Angulo mesmo teve mais chances, e eu acho que ele que vai acabar perdendo espaço. E aí talvez o Santos procure aí alguma proposta pro Johan Julio testar o mercado aí, quem sabe. De qualquer forma, o problema aí do Lisca, melhor que tenha mais do que ter a menos de jogadores. E isso só vai ter, acho que só vai ser um problema pro jogo contra o São Paulo, talvez, se o Santos conseguir regularizar a situação deles. De qualquer forma, Gabriel Carabarral é o novo jogador do Santos e torcemos muito para que ele ajude bastante esse meio de campo do Santos, que vem sofrido com uma falta de ideias e de talento aí. E até para tirar um pouco da pressão do Luan, eu acho que, como ele falou na entrevista, ele vai tentar passar muito para os outros jogadores. E como o Marcos Leonardo é meio indiscutível na centroavância, e eu não acho que o Luan tenha velocidade para ser ponta, possivelmente o Luan e o Carabarral vão ser os dois jogadores para fazer essa função de meio atacante, meio ofensivo. E aí eu acho que vai ser interessante porque se fosse só o Luan, e aí ele vai um jogo mal, outro mais ou menos, outro, não sei, ele vai aí tropeçando nas atuações. Se não tiver um outro jogador para dividir a cobrança da torcida, acho que seria um pouco mais pesado para ele. E ele não parece assim um jogador que vai lidar da melhor maneira com críticas, não sei. No Corinthians não deu muito certo aparentemente, mas talvez ajude também, inclusive, a vinda do Carabarral neste sentido de facilitar a questão do Luan com as cobranças da torcida, porque a chance do Luan ser cobrado pela torcida é bem maior do que o Carabarral, por tudo que envolve, né? Ter vindo de um rival, não ter atuado bem nos últimos jogos. O Carabarral quase ninguém assiste, muito pouca gente assiste. Torcedor santista acompanhando o campeonato argentino e o Argentino Júnior principalmente. Então eu acho que vai ser um jogador que vai auxiliar também nesse sentido, além de, espero, um acréscimo tático e técnico para essa equipe. Certo, pessoal? Então, bem-vindo a ser a Carabarral e que o Santos cresça e busque aí melhores posições no Campeonato Brasileiro. Se chegar aí numa fase de grupos da Libertadores, seria excelente. E aí com mais trabalho, que o Lisca trabalhe bem também esses jogadores, para que ele possa ser mantido e dar sequência no trabalho para o ano que vem. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. E no mais, peço sempre, se inscreve, deixa o like, ajude, traga novos santistas, afinal de contas, estamos chegando no 800, só mais 2 aí. Vou mandar mensagem para minha mãe, que é a que mais fica contando os inscritos no canal. E no mais, diga o que você espera, o que você acha da vinda de Carabarral para a meia do Santos. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!